Bom, então os dois exemplos que nós vimos anteriormente foram exemplos de classificação de símbolos, onde uma palavra era dada e nós classificávamos essa palavra. Agora vamos ver um exemplo de classificação de sequência, ou seja, um problema muitos para um. E vamos utilizar esses classificadores para um problema mais próximo dos problemas que vocês encontrariam na indústria. Então nós vamos desenvolver um classificador para análise de sentimentos, onde, dada uma revisão de um produto, nós vamos classificar se aquela revisão ela tem uma polaridade positiva, neutra ou negativa. Para isso, a gente vai utilizar um corpus que foi disponibilizado pela empresa B2W Digital. Essa é uma empresa de comércio eletrônico criada no final de 2006 pela fusão entre o Submarino, Shoptime e Americanas.com, que são 3 grandes e-commerces aqui no Brasil. Então vamos começar importando o PyTorch, que é o modelo que nós vamos utilizar para desenvolver a rede neural. Daí então nós vamos baixar o corpus. Uma vez o corpus baixado, vamos carregá-lo. Então para isso a gente vai ler o corpus, que está num CSV, e depois a gente vai embaralhar as suas instâncias utilizando o método shuffle dessa biblioteca random do Python. Daí então, assim como nos exemplos anteriores, vamos separar o corpus num conjunto de treinamento que vai ser utilizado para treinar o nosso classificador, para que ele aprenda o algoritmo, ou seja, a sequência de passos para converter uma revisão de um produto na sua polaridade positiva, neutra ou negativa. E o conjunto de teste que vai ser utilizado para avaliar o quão bem esse modelo de aprendizagem de máquina está se saindo depois de cada época de treinamento. Então, nós vamos aqui reservar 20% do corpus para conjunto de teste e o restante para o conjunto de treinamento. Aqui no caso, a gente vai utilizar mais do que a revisão do produto para extrair as features. Aqui no caso, a gente vai construir uma sequência de tokens concatenando uma string com informações sobre o produto, como o nome, a marca e a categoria, assim também como as informações da revisão do produto, como o título e o conteúdo da revisão. Então, dado essa string, ela vai ser tokenizada e como features nós vamos extrair o vetor TF-DF desse texto. O vetor TF-DF vai ser dado como entrada para uma regressão logística e essa vai prever a polaridade, ou seja, se a revisão foi boa, neutra ou ruim. Então vamos começar aqui com esse método getFeatures, que ele é utilizado para extrair todas essas informações, como o nome do produto, a marca, a categoria do produto em 2 níveis, o título da revisão e o texto da revisão. Aqui no caso, as revisões que forem consideradas como boa ou muito boa, a gente vai marcar com uma polaridade positiva. As que foram consideradas ruins ou muito ruins, a gente vai marcar com uma polaridade negativa, o número 0. E as restantes a gente vai marcar como neutra com a classe 1. Então, no nosso problema de classificação vai ter 3 classes, ou seja, um texto ele pode ser marcado com 3 categorias, positivo, neutro ou negativo. Aqui, então, a gente vai extrair a representação vetorial a partir do cálculo do TF-DF. A gente vai utilizar a biblioteca scikit-learn, como a gente já viu numa das aulas passadas, ok? Então aqui a gente vai criar esse pipeline com a biblioteca, onde a gente utiliza primeiro um método countVectorizer, que vai contar o número de palavras por texto. Ele vai receber aqui um tokenizador. Nós vamos utilizar o NLTK para segmentar uma string nas suas unidades linguísticas. A gente também vai remover as palavras vazias, ou seja, palavras funcionais como preposição, artigo, certo? A gente só vai manter as palavras que de fato têm um significado e a gente vai remover qualquer palavra que tenha uma frequência menor do que 5, ok? Aí, uma vez que é executada essa primeira parte do pipeline, onde é feita a contagem, a frequência das palavras em cada texto, a gente vai achar os vetores TF-DF a partir desse método aqui. Então vamos instanciar o pipeline. Uma vez instanciado, então, a gente pode treiná-lo utilizando o método fit, passando o conjunto de treino. Então tá lá, o pipeline foi treinado, ou seja, as frequências inversas e as frequências do termos foram computadas. Aí aqui a gente pode ver qual que é o tamanho do vocabulário que foi computado por esse pipeline, para saber qual que vai ser o tamanho da representação vetorial de cada texto. Lembrando que a representação vetorial de cada texto é determinada pelo tamanho do vocabulário que foi definido no conjunto de treinamento. Então aqui a gente vai ver que cada texto vai ser sempre representado por um vetor
com 22.372 dimensões, ok? E aí aqui vamos definir então a regressão logística. Aqui a gente definiu uma classe SentimentPredictor, lembrando que ela herda a classe do PyTorch Model. É importante herdar essa classe para que a gente consiga reajustar os pesos automaticamente da rede neural durante o treinamento. Daqui então eu vou dar como entrada aquele pipeline que nós treinamos, certo? Vai ser esse pipeline que vai transformar um texto, uma string, numa representação vetorial TF-DF. Daí então essa representação vetorial TF-DF ela vai ser dada como entrada para uma camada oculta, que vai receber esse vetor, que vai ter dimensão imp_dim, que a gente viu aqui, que vai ser 22.372, e ele vai converter essa representação para uma representação de dimensão hdim. Daí, então, nós vamos ativar essa camada oculta usando a função sigmoide, e o resultado provindo dessa camada oculta, depois de ativado, vai ser dado por um segundo layer aqui, certo? Então, ele vai receber aqui uma representação vetorial hdim, do mesmo tamanho que saiu do primeiro layer, ou seja, da primeira camada oculta, e ele vai converter essa representação para uma representação de dimensão da quantidade de classes que a gente tem para esse problema, que no caso são 3 classes, positiva, neutra e negativa. Por último, a gente aplica então essa função softmax, que vai transformar então essa representação vetorial de 3 dimensões numa probabilidade, certo? Então aí, ao final, dado um texto, esse texto ele vai ser convertido numa representação TF-DF, que ao fim da rede neural vai ser convertida numa representação vetorial de 3 dimensões, onde cada dimensão depois do softmax vai indicar a probabilidade da classe respectiva, ok? Então aqui está definida a nossa rede neural e aqui a gente define o forward pass. Nesse método, ele vai receber aqui então um vetor x com textos, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esses textos nas suas representações TF-DF, utilizando o método que nós vimos anteriormente. Lembrando que o PyTorch ele trabalha com tensores, então a gente vai instanciar esse vetor TF-DF como um tensor, e daí a gente vai passar ele pela nossa rede neural. Passar primeiro pelo primeiro layer, certo? Armazenar o resultado nessa variável z1. Daí então nós vamos ativá-lo utilizando a função sigmoide. A representação ativada vai ser salva na variável A1, que por sua vez vai ser dada para a segunda camada, certo? Layer 2, que vai transformar então essa representação e vai salvar o resultado nessa variável z2, que por último vai ser ativada pela função softmax e vai ser retornada, ok? Então vamos instanciar esse método e vamos inicializá-lo. A dimensão de entrada da nossa rede neural vai ser de 22.372, que é o tamanho do nosso vocabulário. Daí então essa entrada vai ser convertida para uma representação oculta de 1024 e por último essa representação oculta vai ser transformada numa representação de dimensão do tamanho de classes, que por último vai ser ativado por uma função softmax e vai nos dar uma probabilidade, certo? Dado um texto de entrada, qual que é a probabilidade de pertencer a uma daquelas 3 classes, tá? Então vamos aqui instanciar o nosso modelo, vamos também instanciar a função de erro, o otimizador e os dados de treinamento e teste em batches, né? Então aqui eu vou definir 5 épocas, ou seja, a nossa rede neural ela vai ver o conjunto de treinamento completo por 5 vezes. A gente vai separar o conjunto de treinamento em lotes de 256, vai utilizar uma taxa de aprendizado de 0.01, vai definir aqui nossa função de erro e nosso otimizador que vai propagar a função de erro na rede neural reajustando os pesos. Daí também vamos aqui separar então o conjunto de treino e de teste em batches, certo? E salvar aqui nessas variáveis train data e test data. Aqui a gente também vai definir uma função de avaliação, utilizando o f-score, tá? Que a gente viu que é uma das métricas para classificação. Então aqui eu vou iterar sobre o meu conjunto de teste, certo? Vou achar as probabilidades das classes para cada elemento do conjunto de teste. E aí aqui eu vou utilizar esse argmax para ele escolher dentre as 3 probabilidades qual classe tem maior probabilidade. E aí o resultado eu vou salvar aqui nessa minha variável wpred. Na minha variável wreal eu vou salvar o valor verdadeiro para aquela instância. Daí eu vou obter o resultado f-score contrastando o que a máquina deveria prever e o que ela previu, certo? E vai me devolver aqui uma métrica que vai mostrar o quão bem
está o desempenho da minha rede neural ao final de cada época. E aqui eu tenho o treinamento. Então aqui eu tenho no meu número de épocas. No meu número de épocas eu vou iterar sobre os lotes, certo? Vou passar aqui os meus textos para a rede neural, vou obter as probabilidades. Daí as probabilidades junto com as classes reais eu vou passar para a função de erro, que vai quantificar o erro da rede neural, ou seja, a distância do que ela previu para o que ela deveria prever. E aí, então, essa função de erro, esse erro que foi calculado, eu vou propagar na rede neural, otimizando seus pesos, ok? Então, vamos ver como é que vai se sair. Lembrando que aqui, ao final de cada época, eu vou avaliar a rede neural para saber como é que está indo o desempenho. Então, está aqui, 15% do conjunto de treinamento foi processado na primeira época. Aqui está marcando o erro naquele batch, e aqui o erro total até então nessa primeira época. Vamos ver se o erro vai baixar. Então está aqui 31% do conjunto de treinamento processado, o erro caiu para 0,7. Então a gente vê que a rede neural está aprendendo a partir do momento que o erro vem diminuindo. Continua caindo agora para 0,62, 46% do conjunto de treinamento processado na primeira época. Agora caindo um pouco menos, certo? Mas ainda caindo, 0,58. Então está aqui, a primeira época está quase terminando, certo? Quase processando os 414 lotes. Daí então, terminando a época, o script vai fazer a avaliação desse modelo treinado depois de uma época no conjunto de teste. Vamos esperar então. Então tá lá, o F-score foi de 82. Arredondando para a segunda casa decimal daria 83. Daí então o modelo vai entrar na segunda época e ele vai continuar com esse procedimento. Algo que a gente pode fazer é definir uma variável que é chamada de early stop. Tá? Então, por exemplo, a gente pode definir 20 épocas para treinar a nossa rede neural. Mas vamos supor que depois de 3 épocas consecutivas não houve avanço no F-score no conjunto de desenvolvimento. O que nós podemos fazer é parar o processamento daí. Tá? Então é assim que funciona o treinamento de uma rede neural para um problema comum na indústria, que é o problema de análise de sentimentos. Eu vou compartilhar o código com vocês e vocês podem testar diferentes execuções desse código, ajustando o número de épocas, a taxa de aprendizado e outras variáveis para vocês verem se vocês conseguem um resultado maior do que esse aqui que nós obtivemos durante a aula, que foi de um F-score de 83.